Garantir a solução e a qualidade dos serviços de controle de pragas, limpezas de caixa d'água e desentupimentos, garantindo a segurança própria e também dos clientes. Se desenvolver através de treinamentos, estudos ofertados pela empresa e ter compromisso com os nossos valores: comprometimento, excelência, feedback aberto e integridade, se capacitando as competências técnicas e comportamentais. O que é isso que eu acabei de ler? Essa é a missão do técnico 1 aqui na empresa, o técnico júnior. E essa missão ela está descrita dentro de um descritivo de cargo. Então, para cada cargo que a gente tem na empresa, a gente tem um descritivo dizendo qual é a missão daquela função, qual é a responsabilidade chave da função. E aí nós vamos fazer essa leitura, inclusive até antes de contratar. A última entrevista que eu faço com os técnicos, eu leio esse descritivo de cargo para ver se ele está de acordo em realizar todas essas tarefas e pelo que ele vai ser cobrado. Então a gente utiliza antes de contratar, depois de contratar. Um dos primeiros documentos que a gente lê para esse técnico é o descritivo do cargo, e qualquer situação que fugir do convencional, a gente chama esse técnico e vai ler junto com ele o descritivo do cargo. E aí no descritivo do cargo vão estar ali os indicadores, que é basicamente pelo que ele vai ser cobrado. Quais são as funções, né? Além do que eu falei, mas quais são as funções ali que ele precisa cumprir. Então, vamos falar mais de descritivo de cargo? Então vem comigo. Meu nome é Bruno Fernandes e os principais indicadores de performance, também conhecido como KPIs do cargo de técnico 1 aqui na nossa empresa, seria a eficiência operacional. Mas falar de eficiência operacional fica muito, intangível. O que é eficiência operacional? Então, tem muitas coisas que a gente precisa ser específico para que as pessoas consigam entender. E aí, seria o que então? Adesão aos procedimentos padrões, seguir os procedimentos de execução dos serviços e o lançamento dos registros corretamente. Você está anotando? Anota aí que eu estou entregando aqui, ó, o descritivo de cargo do técnico 1 da minha empresa. Legal? Beleza, o que quer dizer isso? Seguir os processos de execução. A gente tem os 10 passos, que é um processo para a execução de todos os serviços, tá? Independente do tipo de serviço, é a confirmação do técnico pela manhã do serviço, é a separação do material, é toda a organização, é o deslocamento, ele mede o tempo de deslocamento até o cliente. Depois eu tenho um vídeo falando dos 10 passos, tá? Que é o nosso processo padrão de execução dos serviços aqui na empresa. Dá uma olhada que você vai encontrar aqui no canal, no controle, certo? Então, quando ele executa esses 10 passos, quando ele está em treinamento, a gente consegue identificar se ele pulou alguma etapa, porque como está mapeado esses 10 passos, fica muito mais fácil de a gente identificar. Então, a gente vai treinar ele em cima desses passos. Se ele pular, opa, ó, pulou um passo, qual é esse passo? Até ele estar pronto ali, apto para realizar esse serviço sozinho. Ele precisa saber esse processo de execução do serviço. E também ele vai ser cobrado pelo lançamento dos registros corretamente. O que seria isso? Hoje a gente utiliza um aplicativo aqui na empresa, e aí quando ele chega lá no cliente, ele tem que lançar os produtos que ele utilizou,
ele tem que lançar não conformidades, ele tem que colocar ali alguma informação pertinente, se ele avistou pragas ou não, alguma informação que o cliente passou, alguma forma de recebimento. Ele tem que dar essa devolutiva para a empresa, porque o técnico é quem está lá no cliente. Então a gente precisa, se o cliente, por exemplo, solicitar um reforço, a gente abre a ordem de serviço e vai conseguir fazer uma leitura e entender se haviam pragas, se haviam não conformidades, se teve algum local ali com uma maior infestação. Automaticamente a gente já faz esse agendamento de um reforço, dependendo do tipo de praga. Então, não pode ficar só na cabeça do técnico, a gente tem que ter esse contato. Então, um dos indicadores é ele conseguir trazer essas informações para dentro da empresa, é a adesão aos procedimentos padrão, isso é padrão, tá? Um segundo indicador do técnico novo, nós estamos falando de um técnico júnior, é aquele técnico mais novo, mais jovem na empresa. O segundo indicador é a utilização correta dos EPIs, que é o quê? Isso, inclusive, está dentro dos 10 passos, que é a vestimenta correta dos EPIs. Tem que estar com a barba feita, tem que colocar as luvas, tem que utilizar a máscara, a gente dá todos os EPIs, a bota. Então, já teve, inclusive, técnico de não passar no nosso período de experiência, porque toda vez ele faltava de vestir as luvas ali, pega o equipamento. Nossa, mas a gente já te falou que você precisa utilizar os EPIs. Isso é muito sério, né? Então, se um técnico não está utilizando os EPIs, porque hoje a gente sabe, né? Além da saúde própria, hoje qualquer cliente tem um aparelho de celular. Imagina o técnico realizando, se a empresa ela fornece os EPIs e ele não utiliza, ele tem que ser corrigido. Então, a gente cobra bastante a utilização correta dos EPIs. Outro indicador é a conservação dos equipamentos e dos veículos. O que seriam os equipamentos? O pulverizador. A gente tem os equipamentos de uso individual e nós temos os equipamentos de uso coletivo. Por exemplo, os nossos pulverizadores são aqueles branquinhos da Guarani. Com o tempo, ali conforme ele pega, né, guarda, pode ir sujando. Então, a gente vai identificar ali, olhar na baia desse técnico, que é onde ficam os equipamentos dele, um pulverizador menor que a gente utiliza para spot, e vamos verificar se está tudo bem limpinho, porque a gente trabalha com produto químico, com os pesticidas. Então, é necessário fazer a limpeza periódica desses equipamentos. Mesma coisa dos veículos. Às vezes a gente vai lá, abre o carro, né? Não pode ter copinhos jogado no carro, pacote de salgadinho. O carro ele tem que ser limpo, tá aspirado. A gente utiliza motos aqui para trabalhar também, então tem os baús, tem que estar limpo e organizado. Isso tudo faz parte das funções do técnico aqui dentro da empresa. Um outro indicador que a gente tem também é limpeza e organização do material de trabalho e da área técnica. Então, a gente, dentro do laboratório, tem outro vídeo também que eu já fiz mostrando a empresa, que a gente tem umas baias dividido com um espaço para cada técnico. Então, cada técnico tem lá sua caixa com os pesticidas, outras com os raticidas, e a gente faz algumas inspeções. Abre aquela caixa para ver se tem as embalagens, os produtos ali escorridos, pode raticida, não pode estar sujo. Faz parte da missão desse técnico manter a sua área de material organizado, assim como a área técnica, que é o nosso laboratório, onde eles fazem ali um fracionamento, onde eles manipulam os produtos que vão estar sendo utilizados nos clientes, certo? Então, esses são os indicadores do cargo. Isso está dentro do descritivo do cargo. Se, por exemplo, esse técnico deixar sujo
A gente vai lá, identifica, eu pego esse documento, inclusive assinado por ele. Vem cá, meu amigo, dá uma olhada aqui, ó. Faz parte da sua função deixar o ambiente de trabalho limpo. Entendeu? Faço treinamento novamente. Se precisar, faço com ele, mostro, vejo ele fazendo. Tá de acordo? Posso contar com você? Beleza. Se acontecer de novo, aí a gente vai identificando ali, né? Para fazer as correções, certo? Legal, então dentro do descritivo de cargo, nós vamos também falar sobre as habilidades técnicas, conhecidas como hard skills. As habilidades técnicas são aquelas habilidades que a empresa vai fornecer um treinamento. Então a gente vai falar sobre as pragas, sobre a biologia das pragas, sobre técnicas de controle de pragas, a gente vai falar sobre POPs, metodologias de aplicação, os procedimentos operacionais. Aqui como a gente realiza serviço de dedetização, desatização, desculpinização, a gente tem toda uma sequência de treinamento para um técnico novo. Aí tem também um outro módulo de limpeza de caixa d'água, as técnicas de limpeza, manuseio dos equipamentos. A gente trabalha com desentupimento também, então vai ter técnicas de desentupimento, organização e a limpeza dos veículos, que isso está dentro dos treinamentos que ele vai receber. Ele vai receber treinamento sobre pequenos reparos ali, às vezes precisa trocar uma boia, uma flange, enfim, né? Estudo dos processos que a gente utiliza na empresa. Isso tudo são competências técnicas que ele precisa adquirir. E aí a gente vai fazer as avaliações de tempo em tempo. E também tem, dentro do descritivo de cargo, as habilidades comportamentais que o técnico precisa ter. Quando a gente faz a contratação, a gente indica quais são os comportamentos que a gente espera. Mas geralmente as pessoas elas trazem comportamentos de fora, né? A gente chama isso de cultura. Só que como aqui na empresa a gente trabalha uma cultura intencional, a gente faz a correção desses comportamentos. Então, é comum, né, que a pessoa ela traga alguns comportamentos ali que não estão de acordo, mas aí a gente vai conversando com a pessoa, vai fazendo as correções e no descritivo a gente já deixa claro quais são os comportamentos que a gente espera que essa pessoa tenha, que são conhecidos como soft skills. Hardware, né? Eu lembro da parte, quando eu aprendi lá o que é hardware do computador. Hardware é tudo que a gente pega, né? É o mouse, é o teclado, é a tela do computador, é a CPU, aquilo é o hardware, né? E software. Software é o programa, é o que vem instalado, né, no HD. Então, a parte do software, ele está dentro da pessoa, é o que ela traz com ela, né? Isso pode ser melhorado, pode ser mudado sim, desde que a pessoa esteja de acordo, né? Desde que ela queira mudar ali certos comportamentos. Então, quais habilidades comportamentais que a gente espera dessa pessoa dentro da empresa? Que ela tenha uma comunicação eficaz, clareza e objetividade. O que é isso? O técnico, ele vai até o cliente, então ele precisa saber explicar ali referente ao serviço, dependendo, escutar o cliente, tem que ter aquele diálogo, né? Os clientes, eles elogiam os técnicos que dão uma atenção a mais, certo? Então isso faz parte de um comportamento. Se ele for fechado, pode ter, mas um mínimo ali de comunicação o técnico tem que ter, né? Outro indicador das habilidades comportamentais é o trabalho em equipe, né? Então, a gente tem diversos técnicos na empresa. Às vezes uma equipe está chegando ali final da tarde e aí tem os técnicos da noite, né? Que estão sem serviço ali, estão começando a se organizar e está com um carro cheio de equipamentos, foi feito serviço, por exemplo, de limpeza de caixa d'água, aí tem as bombas, tem
as mangueiras, tem várias coisas ali no carro. Esses técnicos da noite, eles podem ir lá e ajudar. Podem não, eles devem ir lá e ajudar os outros técnicos, que é o que? É um trabalho em equipe, é uma colaboração entre todos, um ajudando o outro, né? Outro comportamento, flexibilidade. Às vezes acontece de a gente precisar que o técnico entre um pouco mais tarde, saia um pouco mais tarde, ou mude de horário. E aí, isso é uma questão, quando a gente faz a entrevista, a gente já fala que pode haver essa possibilidade. E aí, o técnico, ele está de acordo. Se em algum momento a gente precisar, ele falar, não posso, não quero, né? Tudo tem uma conversa, a gente não vai avisar em cima da hora, hoje não dá também, beleza, a gente tenta avisar com o máximo de antecedência. Mas se vê que está muito ali relutando, que a pessoa não está concordando, a gente fala, olha, esse comportamento, a gente não espera, porque nós conversamos antes da contratação sobre essa flexibilidade e você aceitou. Agora você, né? Outra coisa, a resolução dos problemas. Aconteceu alguma situação no cliente, né? Furou um cano, seja lá numa desculpinização, quebrou uma boia, o que a gente espera? Que ele, por conta, isso, né, depois de um determinado tempo ali, consiga realizar, consiga pensar em alguma solução para o que aconteceu ou busque informações, alguma ajuda, né, referente àquilo. O que não pode para quem limpa a caixa d'água sabe, né, mexer com água é um grande risco. Então, quebrou um cano, o técnico finge que não aconteceu nada, aí tá indo todo mundo embora, abre o registro, no outro dia o cliente liga, meu Deus do céu, minha caixa d'água, meu telhado tá todo vazando, então esse é um grande risco. O técnico ele precisa saber das importâncias, das responsabilidades. Gestão de tempo e eficiência. Ele está na rua. Muitas vezes a gente tem os técnicos que trabalham sozinhos, em dupla também. Então, ele precisa calcular ali o deslocamento entre um serviço e outro, ele precisa analisar o tempo restante naquele serviço para ir para o próximo cliente. Às vezes o cliente demora um pouco para liberar a área, ele tem que ir lá conversar com o cliente. Então, são todas iniciativas que ele precisa ter por conta. Não adianta ficar lá depois e atrasar no próximo e não falar nada. Então, a gente espera que ele tenha uma gestão do tempo dele, né? Então, ele precisa o quê? Buscar uma organização. Outra habilidade comportamental é interesse em aprendizagem contínua. O técnico ele precisa buscar conhecimento, né? A gente faz os treinamentos aqui na empresa, mas hoje a gente tem muitos conteúdos em plataformas, tem na internet, no YouTube, então ele precisa buscar por conta própria também e aprender, ou pelos materiais que a gente já oferece aqui na empresa. A gente tem a plataforma da Pragflix, a gente é associado à Prag, faz os cursos na Prag também, então a gente tem uma série de informações e isso ele pode estudar. A gente monta as pastas para o técnico, qualquer dúvida ele tem um material onde consultar, né? Às vezes o técnico não sabe de alguma informação, tá com dificuldade, mas num tempo ali não busca informação, então a gente pode chegar e falar, olha, você precisa ter um interesse em um aprendizado, são habilidades, são comportamentos que nós esperamos para você continuar aqui na empresa, legal? E segurança nas ações, que seria o quê? Vou fazer um trabalho em altura, que a gente faz os cursos de NR, NR33, NR35, né? Trabalho em altura, espaço confinado. Então, o técnico ele tem que saber que precisou subir ali, passou de 2 metros, tem que usar o capacete, tem que usar o cinto. Se a gente vê que não está utilizando, vai lá naquela parte da missão, segurança própria. Então, ele precisa se adequar à segurança nas ações. E o descritivo de cargo, ele vai ser utilizado, então, tanto para um técnico novo,
Na parte da contratação ali do processo seletivo, você já pode ler o descritivo de cargo. Depois da contratação, você pode e deve utilizar. E qualquer coisa que aconteça, que saia ali, né, do esperado, a gente utiliza esse documento. Então, assim, é um documento muito bom, tá? Inclusive, eu tenho um curso que chama Gestão no Controle de Pragas. Eu vou deixar o descritivo desse curso aqui, um dos documentos que eu mostro, e depois eu ainda compartilho a estrutura de um descritivo de cargo. Eu compartilho esse descritivo de cargo que eu tô lendo para vocês, né? E aí você consegue fazer o quê? Formatar os outros descritivos das outras funções, né? As responsabilidades das outras funções de todos os cargos da empresa. Legal? Ó, dica de ouro essa aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Manda nos comentários, assiste os vídeos aí. Então, um vídeo interliga ao outro e o curso ele tem toda uma sequência com mais diversas ferramentas de gestão para você que trabalha com controle de pragas, mas isso aqui pode ser utilizada em qualquer ramo de atividades, em qualquer empresa de prestação de serviço, de vendas, enfim, é um documento que todas as empresas devem ter. Legal? Então, hoje é isso aí. Valeu e até o próximo.